Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel. Dia 18 de junho de 2026, falaremos nesse vídeo sobre a cultura educacional no Brasil. Analisaremos os pontos dos estudantes, universitários, professores, coordenadorias, secretarias e do próprio Estado lá em cima, tá? Então, começando pelo ponto de vista da educação em si, o aluno vê a educação como um meio para atingir um fim, o que já é errado, né? Você já vai para a escola querendo passar por uma universidade, querendo se formar para lá na frente ter o direito de exercer tal profissão. Isso é errado porque, na verdade, você tem o dever de exercer a sua profissão. Você tem um dever enquanto indivíduo. Isso o próprio Olavo de Carvalho já falava, que educação é um dever. O médico se forma em medicina, ele não tem o direito de ser médico, ele tem o dever. O professor é a mesma coisa, o engenheiro, etc. Porque nós temos um dever enquanto seres humanos e não apenas direitos e direitos. Então, quando você olha para a educação dessa forma, você já começa do ponto de vista errado, porque a educação não serve uh, para como um meio apenas. A educação serve para formar você. A educação ela tem que adentrar nessas camadas profundas do ser humano, né? Você vai ler Dostoiévski, não é apenas como um meio para alguma coisa. Você vai ler Dostoiévski para adentrar nessas camadas profundas da alma, do espírito e compreender lá no fundo determinadas coisas e se encantar com aquilo, se formar enquanto indivíduo naquilo, compreender coisas lá do fundo, né? Se apaixonar pelos personagens e tudo mais. Então, já começa por aqui o caminho para se educar e para se formar. E na base dos estudantes a gente não tem isso. A gente não tem esses aspectos na base, né? E, claro, os estudantes acabam sendo os menos culpados, mas de fato a gente criou uma cultura assim. A nossa cultura ela não enxerga mais a educação como algo que forma, né? E por parte dos professores, o professor acaba sendo o mais atingido porque ele recebe pedradas de todos os lados, né? Tanto dos alunos, quanto da própria classe, quanto das camadas que vêm acima. Então, o professor é apedrejado de todos os lados. Mas, de fato, temos professores que exercem muito mal a sua profissão. A nossa profissão ela tem que vir com uma paixão constante, com uma busca constante, e ela não deve ser escolhida para o salário, né? O professor ele deve ser o formador de indivíduos, né? Para que indivíduos sejam bem formados no mundo. Então o professor tem uma missão de vida realmente, né? Então muitos professores não enxergam assim, enxergam muito mal a sua profissão, não cumprem seus deveres, etc, né? Por parte dos universitários, a gente tem cada vez mais uma constante pesquisa científica, né? As pesquisas de mestrados e doutorados, elas são sempre voltadas a metodologias, né? Práticas metodológicas. E no Brasil a gente tenta sempre mudar as metodologias, mudar as práticas educacionais, porque essa não está dando certo, essa não deu resultado, aquela é pior, aquela é melhor, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Todo ano é mudado essas práticas, é mudado alguma coisa no currículo e tudo mais, e nada se muda na realidade, pelo contrário, tudo piora. Então, na minha opinião, o segredo não está na prática metodológica, mas é literalmente uma chave que tem que virar na, no entendimento de todos, né? Isso é uma coisa já que, que é muito mais complexa, o como vamos mudar, né? Mas, de fato, é uma perca de tempo toda essa coisa de tentar o método mais eficaz, quando na verdade a gente pode olhar para o passado e ver métodos muito bons lá atrás, e se tenta cada vez mais essa coisa do construcionismo, né? De vamos nós mesmos construir o conhecimento porque nossa sociedade atual é a mais avançada e temos a tecnologia e tudo mais, quando na verdade de avanço não temos nada, né? E os universitários acabam tendo
muito arraigado todo o marxismo cultural, né? Toda a escola de Frankfurt em massa, né? Sendo constantemente consumida e adentrada dentro, e isso acaba sendo um problema muito maior, acaba sendo uma conturbação total de toda a classe universitária. Por parte das coordenadorias, secretarias, a gente não vê geralmente um apoio necessário, né? Sempre se quer dar lição de moral para os alunos, professores e nunca se tem uma ajuda efetiva para o professor ou até para os alunos, né? E por parte do Estado, a gente tem um dos piores crimes do mundo. Um dos piores crimes éticos do mundo é você aprovar o aluno que não tem capacidade de estar no ano seguinte, né? Então, isso faz com que a turma do ano seguinte tenha um nível mais baixo. Isso faz com que o aluno que não tem determinadas capacidades, determinadas habilidades, esteja inserido num lugar em que ele não tem a capacidade de estar. Ele deveria repetir o ano, ele deveria retomar aquelas habilidades anteriores. E aí você chega às vezes com pessoas no ensino médio que não sabem escrever corretamente, né? Lá no terceiro ano do ensino médio, a pessoa ainda comete erros básicos, né, de ortografia. Isso é o básico, né? Ou pessoas que não dominam fórmulas básicas da matemática, enfim. Claro que a classe política é muito pior. A classe política é muito mais burra, mas na verdade ela é um reflexo, né, da população no Brasil. Então, o ideal seria o aluno repetir o ano e não ser aprovado, porque no Brasil se quer melhorar os índices, cada vez mais se preza pelos índices, então o índice melhora, os índices estão bonitinhos, tantos alunos aprovados. Então, internamente, né, a gente vai até 2030 talvez ter todos os alunos alfabetizados. Quando na verdade você vai olhar na prática, o aluno não está alfabetizado coisa nenhuma, ele não consegue interpretar alguma coisa, ele comete erros, ele não consegue ler uma palavra corretamente, né? Então, isso é um crime ético porque você tira o poder da pessoa de saber alguma coisa, né? Você simplesmente aprova, e isso é um crime ético. Esse é uma das piores coisas que o Estado faz hoje em dia, mas o Estado nunca esteve preocupado com absolutamente nada, né? Pelo contrário, quanto mais pessoas imbecilizadas, melhor para o Estado, porque são esses que vão votar depois nos políticos que também não sabem escrever. Então, falar um pouquinho agora também dos vídeos aqui, porque eu não estou mais gravando, né? E realmente, assim, ó, depois de 2025, 26, eu comecei a dar aulas, comecei a trabalhar mais, sair do exército e acabou sendo muito difícil para mim continuar. E não sei agora, nesse momento eu gravo esse vídeo, não sei nas próximas semanas se eu conseguirei. É claro que tempo a gente sempre tem, mas temos outros afazeres também no meio. Então, mas resumidamente, para mim está sendo um ano maravilhoso como professor. Eu em 2019 já tinha iniciado filosofia, né? Em 2022 eu já tinha como meta que eu queria ser no vídeo Minha História aqui no YouTube. Eu falei nesse vídeo, né, que eu gravei lá no Rio das Antas. Falei que eu queria ser professor e que eu queria ser o melhor professor possível, melhor professor do mundo, né? Então eu consegui realizar esse sonho. Eu, atualmente estou muito feliz dando aulas, né? E acaba que a carreira do professor ela é corrida, né? Então o professor tem que sempre estar estudando, sempre estar corrigindo provas, sempre tem que estar atualizando o sistema, mas está sendo, eu estou cumprindo o meu papel agora não no YouTube, nem nos vídeos aqui, mas estou cumprindo também principalmente com alunos na sala de aula, então está sendo muito bom, os alunos também estão gostando.
tenho muitos alunos bons, mas eu vejo o panorama brasileiro também como um todo, né? E isso aqui é uma opinião da educação em nosso Brasil. Agradeço de coração quem assistiu, a gente se vê nos próximos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!